Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Barbosa, o seu professor de Química aqui do YouTube, enfim, de Química, Biologia, enfim, do que aparecer aí. E antes de começar esse vídeo, eu peço que você desça o player aqui, ó, clica no botãozinho vermelho para se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Não esquece também de ativar o sininho para receber todas as notificações e acompanhar aí todos os conteúdos que estão por vir aqui nesse canal. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre coeficiente de solubilidade. Então, depois da vinheta, fica comigo que essa aula está muito boa. Falando aqui sobre coeficiente de solubilidade. Então, lembrando para vocês que quando a gente está falando de coeficiente de solubilidade, nós estamos falando disso para soluções. Então, para quem não lembra o que é soluções, aqui nos cardzinhos do vídeo tem um vídeo falando sobre introdução às soluções, onde a gente fala sobre os tipos de soluções, as características dessas soluções e por aí vai. Então, o coeficiente de solubilidade nada mais é do que a solubilidade máxima, ou seja, uma quantidade específica de soluto que vai se solubilizar em uma quantidade específica de solvente a uma determinada temperatura e pressão. Professor, não entendi nada. Fácil de entender, se liga só. Cada substância tem o seu próprio coeficiente de solubilidade. Eu não sei se já aconteceu na sua casa de você pegar água e sal, você sabe que água e sal se misturam, porém, se você pegar uma certa quantidade de água, sei lá, 100 ml de água, e colocar bastante sal, uma parte desse sal não vai conseguir se solubilizar. Exatamente. Água e sal formam misturas homogêneas, formam soluções. Porém, existe um limite, e esse limite é chamado de coeficiente de solubilidade. Então, aqui eu exemplifiquei para vocês nessa tabela que cada um dos elementos químicos das substâncias, por exemplo, cloreto de sódio, sulfato de cálcio e cloreto de prata, tem coeficientes de solubilidade em água diferentes. Então, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio em 100 gramas de água, lembrando que a densidade da água é 1, então aqui também é 100 ml de água, então a gente tem 36 gramas do cloreto de sódio para cada 100 gramas de água. Então é um coeficiente X. Já o sulfato de cálcio tem um coeficiente diferente, ó, é 0,2 para cada 100 gramas de água, enquanto o cloreto de prata 0,0014, ou seja, cada substância vai ter o seu próprio coeficiente de solubilidade. E com base nesse coeficiente de solubilidade, pessoal, a gente consegue definir qual a classificação das soluções quanto à presença do soluto. Então elas se classificam em três tipos. Elas podem ser insaturadas, elas podem ser saturadas e elas podem ser supersaturadas. A gente vai falar de cada uma delas de acordo com as características, beleza? Então, soluções insaturadas são aquelas que possuem uma quantidade de soluto inferior ao coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, deixa eu mudar aqui a cor do pincel para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Colocar vermelho mesmo, tá? Então, por exemplo, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é 36 gramas para cada 100 gramas de água. Porém, na minha solução eu coloquei 25, ou seja, a quantidade de cloreto de sódio que eu coloquei em relação à solução e ao seu coeficiente foi menor. Portanto, eu tenho uma solução insaturada. Então, como o meu coeficiente está abaixo do padrão, digamos assim, a gente tem uma solução insaturada. Tio Rafa, e o que é que são soluções saturadas? Soluções saturadas é quando a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. Então, por exemplo, coloquei aqui que o NaCl tem um coeficiente de solubilidade de 38 gramas a cada 100 gramas de água a 15 graus. Aí você deve estar pensando assim, ora professor, mas no slide anterior o senhor colocou que o coeficiente era 36 gramas, mas lembre-se que esse coeficiente varia de acordo com temperatura e pressão. Então aqui eu diminui a temperatura, portanto o meu coeficiente de solubilidade ele também tende a mudar. Então, nesse caso, como o coeficiente de solubilidade é 38 em 100, a minha solução saturada, ela tem exatamente o meu coeficiente de solubilidade, que nesse caso é 38 gramas em 100 gramas de água, ok? E por último, pessoal, a gente precisa entender que existem as soluções supersaturadas. Porém, existe uma característica importante. Uma solução saturada ela pode concentrar-se diluída ou concentrada, né? Ela pode estar diluída ou concentrada. Então, por exemplo, 0,0019 gramas de AgCl para cada 1 litro de água é uma solução saturada, porém diluída. Quando eu tenho 340 gramas de sacarose em água, eu tenho uma solução saturada, porém concentrada. Por quê? Porque eu tenho uma relação entre a massa do soluto e o volume do meu solvente, que nesse caso é a água. Da mesma forma aqui embaixo, veja que essa relação é bem maior.
Ambas são soluções saturadas, porém elas têm um caráter de diluição e concentração diferentes, tudo bem? Já nas soluções supersaturadas, nós temos aí uma quantidade de soluto acima do que o meu coeficiente suporta. Então, possui uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade. Eles são sistemas extremamente instáveis e só existem em condições especiais. A tendência desse tipo de solução é se transformar em uma solução saturada com corpo de fundo. Dependendo da característica de uma agitação, por exemplo, ou de outros processos que você pode executar, essa solução pode se tornar parcialmente, visivelmente saturada, mas na verdade ela é supersaturada, ok? Então aqui está um exemplo de como é que a gente pode visualizar uma solução supersaturada. Então aqui a gente tem uma solução supersaturada que é um sistema extremamente instável, e pelo fato de ser um sistema extremamente instável, qualquer tipo de interferência pode evidenciar a insolubilidade não, mas o soluto que está em excesso de acordo com o coeficiente de solubilidade, ok? E aí a gente entra nas curvas, né, de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade é comumente representado em gráficos em função da temperatura, que são denominados de curvas de solubilidade. Então, olha só, tá vendo essa curvazinha? Qualquer ponto nessa curva que varia de acordo com a temperatura, significa que nós temos uma solução saturada. Qualquer ponto acima da curva, certo? Acima da curva, nós temos uma solução supersaturada. E qualquer ponto abaixo da curva, nós temos uma solução insaturada. Então é importante lembrar disso, ok? Beleza? Então pontos acima da curva supersaturada, pontos na curva saturada e pontos abaixo da curva soluções insaturadas. Então nessas curvas de solubilidade, nós temos justamente esses três parâmetros. Na curva, né, na linha da curva, uma solução saturada que varia de acordo com a temperatura, abaixo dela uma solução insaturada e acima dela uma solução supersaturada. É bom lembrar disso, isso é muito importante. Toda vez que acontece a formação de uma solução, essa solução pode absorver calor, como essa solução pode liberar calor. Então, o que acontece? Uma dissolução ela pode ser endotérmica, como ela pode ser exotérmica. Então, nesse caso, o aumento da temperatura ocasiona um aumento da solubilidade. Então, veja que essas curvas elas são ascendentes. Todas as curvas que têm coeficiente de solubilidade endotérmico, elas são curvas ascendentes. Tio Rafas, o que é ascendente? É negócio de signo, é? Não, meus amores. Ascendente significa que é subindo. Então, quando essa curva é subindo, ou seja, à medida que a temperatura vai aumentando, a solubilidade também vai aumentando, a gente tem, então, uma dissolução endotérmica, ok? Então, durante esse processo, a temperatura da solução diminui e sua entalpia aumenta. Então, a gente tem essa relação. Temperatura da solução vai diminuindo, enquanto o ΔH da solução vai aumentando. Então, a gente tem a dissolução endotérmica. Já na dissolução exotérmica, nós temos o processo inverso. À medida que a temperatura vai aumentando, o coeficiente de solubilidade vai diminuindo. E, obviamente, quando a gente fala de temperatura e de entalpia da solução, a gente tem o inverso. A temperatura da solução vai aumentando, porque ela está liberando o calor, enquanto o ΔH da solução vai diminuindo, já que nós temos uma solução exotérmica, ok? Então, dissolução endotérmica, dissolução exotérmica, bem simples. Quando a gente fala de dissolução versus temperatura, lembre-se disso. Endotérmica, curva ascendente, curva subindo. Exotérmica, curva descendente, ou seja, curva descendo. Tranquilo? Agora, quando a gente fala de dissolução versus temperatura, a gente pode lembrar de alguns exemplos. Por exemplo, é incrível que eu falo isso sempre, mas alguns exemplos. Alguns pacotes que a gente usa para lesões, né, pancadas. Então, hot pack, cold pack são dispositivos que permitem, respectivamente, aquecer ou resfriar objetos rapidamente e nas mais diversas situações. Geralmente a gente usa isso em processos de contratura muscular, problemas musculares, tá? Então esses dispositivos geralmente contêm substâncias que sofrem algum tipo de processo quando eles são acionados. Então hot pack é uma dissolução exotérmica, porque fica quente, e cold pack é uma dissolução endotérmica, porque vai tornar um ambiente mais frio, certo? Algumas observações importantes. Todos os solutos gasosos, olha só, todos os solutos gasosos são exotérmicos. Aí vem aquela questão do refrigerante. Por isso que a gente mantém o refrigerante na geladeira. Por quê?
Porque o refrigerante, pelo fato de ter uma dissolução isotérmica, quanto menor a temperatura, mais solúvel o gás é, beleza? E quanto mais eu aumentar essa temperatura, menor é o coeficiente de solubilidade, beleza? Essa relação entre solubilidade dos gases e temperatura explica porque a pesca marinha industrial é maior em regiões frias. Quanto menor a temperatura da água, maior a quantidade de oxigênio dissolvido, obviamente vai ter mais vida e, consequentemente, mais peixes. Da mesma forma, o que acontece com o refrigerante, né? Um refrigerante quente perde gás mais rápido do que um que está gelado. São algumas curiosidades importantes. E aí nós temos os sais hidratados, né? Que a gente chama de curvas de inflexão ou pontos de inflexão, tá? Então, nesses pontos de inflexão, veja que a temperatura vai aumentando e aí existe uma pequena queda nesses pontos de inflexão. O que acontece? A gente tem substâncias hidratadas. Cada pontinho desse de inflexão, ele tem a saída de 2 moléculas de água. Então, essas curvas diferentonas, elas são curvas nada menos do que sais hidratados. Então, em cada uma dessas curvas, acaba saindo ali uma quantidade específica de água, ok? Quando a gente fala de solubilidade de gases em líquidos, a gente precisa lembrar de uma lei, que é a lei de Henry. O que é que a lei de Henry diz? A lei de Henry fala pra gente que a solubilidade de gases em líquidos, ela precisa obedecer a uma característica relacionada à pressão. Quando se aumenta a pressão parcial do gás que será dissolvido, observa-se um aumento na solubilidade desse gás. O que é que ele está falando pra gente? Aumentei a pressão, aumenta a solubilidade. E isso é verdade se você olhar para uma latinha de refrigerante, por exemplo. Quando você abre a latinha, a pressão cai, o gás sai. Por quê? Porque a solubilidade diminui, automaticamente a pressão também, ok? Então, o K é uma constante de proporcionalidade que depende do gás e depende do solvente, além da temperatura, tá? Então, é só a critério de conhecimento de vocês nesse minuto. Então, ainda falando sobre a lei de Henry, vocês podem evidenciar isso na prática, olha só que legal. À medida que eu for aumentando a pressão desse sistema, automaticamente a solubilidade aumentará também, porque você vai tornar as moléculas mais próximas umas das outras, fazendo com que essa solubilidade ela aconteça, ok? Essa solubilidade explica, por exemplo, as características do mergulho em alta profundidade, né? Então, o mergulhador está sujeito a uma pressão maior que o normal. Então, ao nível do mar, a pressão é de 1 atm. No entanto, a cada 10 metros de profundidade, esse valor vai aumentando. Assim, um mergulhador que está a 40 metros de profundidade está sujeito a uma pressão de 5 atm. De acordo com a lei de Henry, a solubilidade dos gases aumenta com a pressão. Logo, haverá uma maior quantidade de ar dissolvido no sangue. Esse excesso coloca a vida do mergulhador em risco, já que pode causar problemas no seu metabolismo. Você vai ter muito oxigênio disponível. Então, por isso que os mergulhadores utilizam esses cilindros de oxigênio a uma pressão proporcional. Por quê? Porque se a pressão aumentar muito, isso pode acarretar em problemas gravíssimos, ok? Bom, gente, agradeço vocês terem ficado comigo nessa aula. Espero que ela tenha sido de um ótimo proveito para todos vocês. Não esquece, por favor, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para dar aquela moral pra gente. E não esquece de acompanhar os outros vídeos que estão por vir. Um grande abraço, um beijo e um queijo e até a próxima.